Que a paz e a alegria que brotam do coração de Jesus ressuscitado inundem o seu coração e permaneçam ao longo de toda a sua vida. Todos nós que vivemos e que recebemos o dom maior da vida, precisamos passar infalivelmente também pela experiência da morte. Primeiro, da morte de pessoas queridas. Depois, da nossa própria morte. Ao referir-me à morte, ao fim da vida terrena, evidentemente que não me refiro à morte entendida como o fim de nossa vida, como o fim de tudo, como se a pessoa que morre deixasse de existir, passasse para o nada, passasse a não ser mais nada. Refiro-me à morte entendida como uma passagem da vida peregrina, passageira, imperfeita, para uma vida eterna, definitiva. Falo da morte no sentido cristão, como uma passagem, uma Páscoa, desta vida terrena limitada, fugaz, para uma vida eterna, definitiva. Vida não mais limitada às contingências materiais, como é vivida aqui na Terra. Todos os que vivem conosco no planeta Terra também passam pelas mesmas experiências. Experiência da vida terrena, da morte e da vida eterna. Por isso, todos passamos também pela experiência da morte de pessoas queridas, pessoas que partem antes de nós. Sabemos que a realidade mais certa e infalível na vida do ser humano é a morte. A morte é a realidade mais certa, mas ao mesmo tempo a mais incerta. Mais certa porque todos, sem exceção, passamos por ela. Mais incerta porque nós não sabemos nem onde, nem quando e nem como. Apesar de ser um acontecimento inevitável e absolutamente certo na vida de todos, a morte de um ente querido não deixa de ser um momento doloroso e até traumatizante. Talvez nós mesmos já tenhamos passado pela dor, pela tristeza e saudades causadas pela morte de entes queridos. Certamente, conhecemos e sempre encontraremos pessoas que sofrem as consequências dolorosas, os abalos emocionais e até os traumas causados pela morte do marido, da esposa, de um filho, do pai, da mãe, de um irmão, do namorado ou de um amigo querido. Ou então, por terem presenciado a morte violenta por assassinato, por afogamento, por suicídio, por acidente, morte de alguém da família ou do circuito das amizades. O acontecimento da morte de um ente querido sempre deixa rastro de sofrimento. Aliás, é muito humano e natural. Até Jesus chorou diante da morte de Lázaro, seu grande amigo. Muitos superam esta experiência de dor e de ausência até com alguma facilidade. Outros, porém, com maior dificuldade e demora. Outros ainda ficam profundamente marcados, abalados, traumatizados por longo tempo. Todos esses precisam ser auxiliados a superar com mais facilidade e em menor tempo aquela fase de sofrimento que se segue à morte de uma pessoa querida. Mas precisam ser socorridos e ajudados, principalmente aqueles que sozinhos não conseguem superar o problema e vivem aprisionados, sufocados, atormentados e até doentes por tanta dor e inconformidade pela perda sofrida. Há pessoas
marcadas pela dor da morte de um ente querido, que cometem um erro grave e de consequências graves. São aqueles que pensam, ou até se convencem, que chorar muito tempo, sofrer prolongadamente, lamuriar-se ou permanecer na tristeza por meses ou anos, seja sinal de amor e de bem-querer para com o falecido. É um engano, é um erro. Não percebem que manter abertas e vivas suas feridas torna-se um grave prejuízo para a sua saúde física, para o seu bem-estar emocional, para a sua vida espiritual e familiar. Não percebem também que este sofrimento em nada favorece o ente querido que passou. Tal atitude, na verdade, só traz prejuízos. Compreendemos a sua dor, mas precisamos ajudá-los a curar-se. Estas pessoas precisam ser melhor esclarecidas e até questionadas quanto ao seu modo de pensar e viver a realidade da morte de um ente querido. Precisam ser auxiliadas de modo especial a curar suas chagas dolorosas. Os acontecimentos ligados à morte de um ente querido sempre deixam marcas de dor, deixam feridas. Estas feridas, abalos, traumas, não são benéficos, não fazem bem, principalmente quando perduram. Pelo contrário, são a presença dolorosa e negativa. Por isso, é preciso encarar a realidade da perda e procurar solucionar o problema, curando as feridas, superando os abalos, eliminando os traumas. Meu desejo é poder auxiliar a todos os que sofrem com a morte de algum ente querido. Não apenas trazendo esclarecimentos, mas realizando uma oração dinâmica que leve à superação da dor, à cura dos sofrimentos causados pelo passamento de alguém.